O MEC entregou no início de abril a proposta de base nacional comum curricular ao Conselho Nacional de Educação. Depois de aprovada, ela vai nortear os currículos das escolas públicas e particulares de todo o país. E depois da reforma do ensino médio, é essa base curricular que certamente vai vir com muitas mudanças. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no Cidadania o senador Pedro Chaves, relator da medida provisória da reforma do ensino médio aqui no Congresso. Senador Pedro Chaves, muito obrigado por vir aqui aos estúdios do Cidadania para falar sobre a Base Nacional Comum Curricular. E eu vou começar logo pelo mais óbvio, para que o nosso telespectador entenda bem o que é essa base comum curricular. Bom, inicialmente quero agradecer a você, Hermes, e o programa Cidadania pela oportunidade de eu poder falar com todos os nossos telespectadores do país inteiro, onde a TV Senado tem uma audiência máxima, principalmente depois de tanta movimentação que tem havido no Congresso. Isso para nós é muito importante. E a Base Nacional Comum Curricular, ela veio como consequência da reforma do ensino médio. Nós fomos o autor, eu me digo o relator, né, dessa relatoria, e foi importante porque ela mudou totalmente a estrutura do ensino médio. Nós tínhamos um ensino médio extremamente engessado. Vou dar algumas estatísticas que eu acho que é importante para os telespectadores. Alunos de 15 a 24 anos, eles tinham 1.700.000 alunos que estavam fora da escola e fora do trabalho. Era a tal geração nem trabalha nem estuda. E 82% dos alunos de 18 anos a 24 anos estão fora da universidade. Então, é uns dados drásticos. E nas avaliações feitas pelo IDEB e feito pela PISA, que é uma avaliação internacional, nós estávamos entre as últimas colocações. Por exemplo, no IDEB, nós tínhamos que ter uma nota 4,3, que era a meta do governo. Nós tivemos 3,7, isso desde 2011, sem evolução nenhuma. No PISA, que é uma avaliação internacional, entre 70 países, infelizmente nós tiramos em ciências, tiramos o número 63. Em leitura, que é ler, interpretar e escrever, nós tiramos o número 59 entre 70. E matemática é pior ainda, número 66º, 66. Então significa, na verdade, que nós estávamos numa situação muito difícil. E coube ao governo, na verdade, colocar realmente como medida provisória importante essa pauta. O senhor mostra esses dados, realmente são dados preocupantes, né? O Brasil sempre na lanterninha, no quesito educação. Nas avaliações, isso mesmo. E muita evasão. Isso. Mas eu vou sempre fazer o papel de advogado do diabo aqui. Muita gente criticou, muitos especialistas também criticaram, disseram que a reforma que era importante que fosse feita, mas não tão apressadamente. O que é que o senhor tem a dizer a respeito disso? Essa reforma, esse projeto, essa medida provisória, ela teve realmente como inspiração um projeto que já se encontrava na Câmara desde 2013. Então, houve muito tempo para isso. Em 2016 e 2017, o governo sentiu que não dava para esperar mais, sabe? Então, em 2016, ele pegou os dados fundamentais do projeto que já estava na Câmara, já tinha sido aprovado na comissão, né? E o que ele fez? Ele simplesmente transformou a medida provisória, porque com a medida provisória você tem 60 dias mais 60, 120 dias para realmente ter começo, meio e fim. Tempo suficiente? Exato, isso foi suficiente, porque eu trabalhei com audiências públicas, né? Com essas audiências públicas, nós conseguimos obter muitas informações, enriquecer o texto, modificar a medida provisória. Tivemos 512 emendas de parlamentares, tivemos o E-Senado, que colaborou muito, e nessas audiências públicas, que foram importantes, não só em Campo Grande, tivemos aqui em Brasília, e isso para nós foi bastante importante, porque tivemos novos subsídios. Com isso, nós emendamos bastante, alteramos, que era fundamental, e tornamos realmente a lei leve, tranquila, e que foi ao encontro realmente de todos os estudantes. Agora, é fundamental para que essa reforma saia do papel que a Base Nacional Comum Curricular do ensino médio seja aprovada, né? Na verdade, a reforma do ensino médio, ela transforma principalmente a educação em dois blocos.
O primeiro é BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E a segunda, os itinerários formativos. O que é isso? A Base Nacional Comum Curricular, ela é, na verdade, uma componente, ou uma área que vai realmente ser obrigatória em todo o país. Todas as escolas do Brasil, do ensino médio, vão adotar ela como paradigma, como base para que as escolas façam o seu currículo. Isso é importante. E os itinerários formativos na verdade, a opção do aluno. O aluno é o protagonista. Ele vai escolher, realmente, as disciplinas que ele pretende cursar. Vamos falar, então, especificamente da base. Perfeito. Quais são as disciplinas que são consideradas as fundamentais que todo aluno do ensino médio vai ter que cursar? Praticamente são todas as disciplinas hoje do ensino médio. O aluno vai estudar português, matemática, inglês, história, geografia, ciências, vai ter educação física, enfim. Ele não vai ter nenhum comprometimento em termos da sua formação geral. Essa é a parte básica, fundamental, que o aluno vai ter realmente a familiaridade. Todo o Brasil vai ter que realmente se dedicar ao estudo e vai dar a formação geral. E os itinerários formativos, na verdade, é a escolha do aluno e ele vai escolher aquele de acordo com a sua carreira futura. Por exemplo, um aluno que se identifica mais com a área de humanas, o itinerário formativo ele vai ser direcionado nesse sentido? Exatamente, vai diretamente. É porque muita gente ficava com receio de na verdade, a base resumir as disciplinas fundamentais à matemática e português. Não é bem assim, né, senador? Não, a Base Nacional vai dar todas as disciplinas nos 3 anos, sendo obrigatório português e matemática em todos os anos do ensino médio, o inglês desde a 6ª série, e as outras disciplinas pode ter um ano e outro não, de acordo com a carga horária necessária e indispensável para conhecimento do aluno. Vai corresponder a 1.800 horas. Então, é uma carga horária bastante densa e suficiente para que o aluno tenha uma noção geral. E, a partir daí, ele, sendo protagonista, ele vai escolher a carreira que ele vai fazer, os itinerários formativos. Alguns críticos a essa proposta que o Ministério da Educação de Base Nacional Comum Curricular, né, essa proposta, que acabou de ser entregue ao Conselho Nacional de Educação, estão dizendo que ela está muito genérica. O que é que o senhor diz a respeito disso, senador? Ela não está, ela está extremamente objetiva, porque como ela contempla realmente todas as áreas, ela, na verdade, vai oferecer, até para o Conselho Nacional de Educação, que ele aperfeiçoe aquelas disciplinas que ele acha que é necessário ser introduzida na própria base e reforçar a carga horária, aquilo que ele achar indispensável. Eu tenho certeza que essa base feita pelo MEC, feita por especialistas, por educadores, feita realmente por até mantenedores, por todo o segmento escolar, ela vai ao encontro daquilo que o país precisa. Não tem risco. O Brasil é um país continental e os desafios são gigantescos. Isso. Não tem risco da base permitir uma desigualdade, porque por estar um pouco mais genérica e dar mais autonomia às escolas. Uma escola do Amazonas, por exemplo, seguir um caminho que seja totalmente diferente de uma escola do Rio Grande do Sul, por exemplo? Não, a base nacional, ela tem uma unidade, sabe? Ela realmente, como é obrigatória em todas as escolas do país, ela, na verdade, foi feita de maneira que todos tenham conhecimento similar nesse ponto, porque estão oferecendo praticamente os mesmos componentes curriculares. Então, com isso, na verdade, a população vai ter condição de ter realmente um ensino unificado, brasileiro, e que todas as escolas médias vão ter acesso a esse ensino. A diferença vai vir mais nos itinerários formativos? Sim, esses vão ser totalmente diferenciados, porque eles vão ser realmente feitos através das secretarias de educação estaduais e as secretarias municipais, de acordo com a peculiaridade de cada região. Vamos tentar falar um pouquinho mais dos itinerários formativos, para as pessoas entenderem, porque isso vai afetar a vida de milhões de brasileiros, né, do país inteiro. Como é que vai funcionar? São as disciplinas que a gente, das gerações mais antigas, conhece, assim, por exemplo, a área de humanas, a área de exatas, a área de saúde. Qual é a ideia dos itinerários? Sempre eu digo o seguinte, que isso já ocorreu na década de 60. Nessa época, a gente terminava o ensino antigo ginasial, que hoje é o fundamental, e depois a gente estudava ou o científico, se queria fazer medicina e engenharia, ou o clássico, se queria fazer jornalismo, ou ele podia fazer o técnico de contabilidade, se ele queria fazer comércio. Quer dizer, já houve algo semelhante.
Hoje é semelhante a isso. Nós temos quem quer, por exemplo, dedicar à área de medicina, ele vai fazer o itinerário formativo, né, na área de ciências da natureza, da natureza. É o ciência da natureza. Se ele quer fazer, por exemplo, artes ou cinema, ele vai fazer linguagens. Mesmo se ele quiser fazer na área de magistério, nessa área de letras, né? Se ele quiser fazer economia, ele vai fazer ciências humanas e sociais. Se ele quiser fazer engenharia, ele vai estudar matemática e suas tecnologias. E ele pode também fazer a formação profissional. Lembra um pouco o modelo que os Estados Unidos possuem, né? Isso, ele adota. Não só os Estados Unidos, como a Europa e os países da Ásia. Eles têm geralmente 3 matérias obrigatórias, que é a base comum curricular deles, e as demais o aluno que escolhe. Senador, o senhor se debruçou durante meses, né, como relator da medida provisória que resultou na reforma do ensino médio. O senhor acredita que ela vai ser suficiente para resolver esses índices que o senhor apresentou bem no início do programa? Eu acho que vai minimizar muito a evasão e repetência, vai motivar o aluno, porque ele sendo protagonista de parte do currículo pleno, ele vai sentir que ele está no caminho certo, de acordo com a sua carreira. Porque é muito desagradável. O aluno está aprofundando em física, química e vai fazer cinema. Então ele não tem nenhuma motivação. Hoje não tem relação, praticamente, o ensino médio com a futura carreira do aluno, porque ele é obrigado a fazer 13 disciplinas nos 3 anos. No ensino médio tem 13, no primeiro ano, segundo e terceiro, independente da carreira que ele pretenda fazer. Com essa nova reforma, não. Ele já vai direcionado para o futuro dele, para a carreira que ele pretende fazer. E vamos imaginar que situações hipotéticas, brincar de futurologia. E se o aluno está no primeiro ano do ensino médio, ele decide pelo itinerário formativo, por exemplo, de ciências da natureza. Perfeito. E depois, na metade do ano, não acho que é um adolescente, exatamente, né? Eu acho que não é bem por aí, estou querendo testar, sei lá, ciências humanas. Perfeito. Isso é possível? Vai ser possível que ele mude de ideia e possa experimentar outros itinerários? Isso é possível, porque ele já está fazendo a base nacional comum curricular. Os itinerários ele pode mudar de acordo com a vocação dele. Até na metade do curso ele pode mudar de um itinerário para outro itinerário. É óbvio que ele tem que fazer todas as disciplinas daquele itinerário. Se evidentemente ele estiver no segundo ano, ele tem que voltar para o primeiro para que ele faça português, literatura, e línguas e matérias relacionadas com o novo itinerário. Não pode ser usado para fugir das avaliações. Exatamente, não. Senador, me diga uma coisa, e como isso vai, porque isso é o que interessa a milhões de adolescentes que estão acompanhando atentamente essa reforma, como isso vai impactar no Enem? No Enem vai ser o seguinte, o Enem vai ser feito fundamentalmente na Base Nacional Comum Curricular. E ele vai ser totalmente reformulado. Então é importante que todos saibam disso, não será o mesmo que ocorre hoje, porque hoje há uma inversão. As escolas estão fazendo o currículo em função do Enem. Quer dizer, tem que ser o contrário. O Enem tem que ser feito em função da Base Nacional Comum Curricular. O Enem deve avaliar o que o aluno aprendeu e não fazer exatamente o contrário. Então nós vamos fazer exatamente isso. Vai se dar uma Base Nacional Comum Curricular, que ela é comum a todo o país, e o Enem vai avaliar o conhecimento que o aluno adquiriu durante esse curso. No caso, o Enem também, vamos supor, a base aprovada e começando a sair do papel de fato, a reforma do ensino médio, o Enem não vai ser logo em seguida, né? Demora pelo menos uns 3 anos para que ele se adapte a essa nova realidade. Exatamente. O que ocorre é que nós mandamos agora a Base Nacional Comum Curricular para o Conselho Nacional de Educação. Ele terá um prazo, eu espero que até o final do ano esteja aprovado pelo Conselho Nacional. Ele volta para o MEC para que o ministro da Educação sancione o projeto, né? Homologa. E depois dessa homologação, nós vamos ter ainda 1 ano para que as escolas se adequem a isso, né? Na implementação da própria reforma. Isso vai acontecer, nós estamos em 2018, supondo que seja aprovado até o final do ano. Em 2019, as escolas terão o prazo para implementação, para fazer o seu planejamento. Em 2020, já estará plenamente em vigor. Antes da gente continuar, só para avisar você que está assistindo, tem um site que o Ministério da Educação disponibilizou, você pode ver esse site agora aqui na nossa tela, para você acompanhar a discussão exatamente da Base Nacional Comum Curricular. Você acessa esse site porque essa discussão ainda vai demorar um tempinho, né, senador? Exatamente. A expectativa é que seja aprovada ainda este ano,
Nós temos essa expectativa. Nós estamos dando todo o subsídio para o Conselho Nacional de Educação, para que ele possa, na verdade, dar celeridade a esse processo. E, na verdade, a Base Nacional Comum Curricular foi bem detalhada. Então, ela, na verdade, tem todas as condições para que os conselheiros, o talento e sabedoria que eles têm, vão poder realmente debruçar e vão fazer audiências públicas. Eu tomei conhecimento que eles vão fazer 5 audiências públicas com educadores para robustecer e enriquecer mais ainda o documento e, a partir daí, devolver para o MEC, para a homologação. Existe uma preocupação entre os professores? São situações hipotéticas, né, que a gente tem que trazer aqui. Para que o telespectador possa acompanhar. Exatamente, e entender. Por exemplo, vamos supor que em determinada região a demanda seja muito maior nos itinerários formativos para a área de ciências humanas e bem menor para ciências exatas, por exemplo. Como garantir que a escola vai oferecer para aqueles 2, 3 alunos que querem ciências exatas, essas disciplinas com qualidade, né, nesses itinerários? Vai ser possível? Vai existir essa cobrança por parte do MEC? Vai existir, inclusive, a possibilidade de fazer um mix entre 2 itinerários formativos. Supondo que você tenha alguns alunos numa área de linguagens e suas tecnologias e outros alunos na área de ciências humanas e sociais, é possível fazer o mix dos 2, de forma que se atenda às 2 clientelas. E vamos pensar aqui. Acho que a gente está fazendo a reforma, ela vai acontecer, isso é inevitável, já foi aprovada, a Base Nacional Comum Curricular deve ser aprovada este ano, como o senhor já falou. Isso também não significa uma mudança nas carreiras pedagógicas em geral, na carreira do professor brasileiro, de todas as áreas? Vai mudar radicalmente. Haverá necessidade de reformulação dos cursos de formação de professores. Eles vão ter que se adequar, porque na Base Nacional Comum Curricular fala muito de inovação tecnológica, aplicação das mídias, enfim, ele atualiza, na verdade, o ensino e a forma de ensinar o aluno, motivando. As aulas deverão ser relacionadas com o meio que ele vive, meio prático, deve associar teoria com prática, porque hoje está totalmente dissociado. As matérias têm que ter transdisciplinaridade uma com a outra, as matérias totalmente relacionadas. Então, esse estudo, realmente, e essa orientação tem que partir do professor. E as universidades têm que se adequar realmente a essa nova realidade. Existe algum conteúdo novo na Base Nacional Curricular que a gente, por exemplo, não esteja sabendo? Existe alguma novidade? Mas em termos metodológicos, sabe, eles vão ter realmente uma sequência rigorosa. Desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, até o médio, vai ter uma sequência rigorosa, uma interpelando a outra em termos de competências. Isso vai ser importante porque vai dar realmente uma formação integral. Hoje se fala em ensino médio, parece até que não é terminal, não é começo nem fim, médio. Então, com isso, não. Isso vai dar uma sequência, vai dando realmente oportunidade para que o aluno que conclua o ensino médio, somente aquele que faz curso profissional, ele tenha uma formação integral. A ideia da Base Nacional é dar formação integral para o educando. Senador, como os estados, a maior parte dos estudantes de ensino médio, na verdade, estão em escolas públicas estaduais. Isso. Como os estados estão sendo auxiliados nesse processo de implantação? Nós estamos fazendo reuniões continuadas com isso. Estamos orientando principalmente os conselhos estaduais de educação, que terão um papel relevante nesse processo. Tudo vai passar pelo Conselho Estadual. Eles que vão aprovar os projetos, currículos, a ementa, professores, então todos realmente passam. Então nós estamos fazendo com que haja muitas reuniões com os conselhos, não só nos locais onde estão instalados, mas também vindo a Brasília, fazendo reunião conjunta com o Conselho Nacional. Isso vai dar realmente um embasamento muito importante para que eles possam ter a competência que é exigida para que oriente a todas as escolas estaduais. Uma mudança dessa magnitude implica mais investimentos em educação e a gente tem esse orçamento para a educação? Felizmente, o governo federal abriu o cofre. Então, ele, na verdade, vai aportar recursos, já está acontecendo isso, para todos os estados, para dar continuidade. E na lei estava dizendo que ele ia aportar 2 anos de recurso na medida provisória. Nós alongamos para 10 anos. Durante 10 anos, o governo federal estará aportando recurso para ajudar realmente os estados e municípios a implantar realmente o ensino
e, acima de tudo, não só o ensino de meio período, mas principalmente o ensino integral e também o ensino profissional. Isso, a nossa meta é que o ensino integral do ensino médio chegue realmente, este ano, 2018, a 500 mil alunos. Isso significa, na verdade, no entorno de 900 escolas vão oferecer o ensino realmente integral. E teremos ainda, para o futuro, queremos atingir a meta de 900 mil alunos em tempo integral. Senador, o senhor já deixou claro que a reforma deve, com certeza, resolver muita questão da evasão escolar dos estudantes de ensino médio. Na sua visão, o que vai ser mais difícil de resolver? Qual é o grande desafio para essa reforma? Daqueles índices que foram apresentados no início da entrevista. Nós temos a convicção que, como o aluno realmente ele é protagonista, ele vai escolher aquelas disciplinas que vai ao encontro da carreira dele. Ele não vai estudar disciplinas que não sejam. Isso já vai ser um ponto altamente positivo. Ele vai ter a motivação, já começa realmente no ensino médio, o seu futuro. Isso vai ser positivo. E a Base Nacional também vai ter toda uma tecnologia diferente na forma de ensinar, porque aquela aula bacharelesca, uma aula chata, engessada, aquilo realmente tem que dar lugar a uma nova metodologia, uma nova tecnologia. Ensino através de projetos, ensino através de alternativas de trabalhos, fazendo com que o aluno seja realmente o agente maior do processo de ensino-aprendizagem. A reforma traz também essa questão do mundo digital, ela contempla um treino, um preparo, o ensino de mais habilidades, porque hoje a revolução da educação está ligada ao mundo digital. Ela contempla isso, senador? Contempla, isso é fundamental, na inovação tecnológica principalmente. E nós vamos oferecer para praticamente todas as escolas todos os instrumentos, equipamentos necessários para que ele possa, na verdade, desenvolver as suas atividades. Mas tão importante quanto o equipamento é os softwares novos, os aplicativos, e para melhorar a qualidade de ensino do aluno. Com isso, com certeza, nós vamos estar no mundo digital e é essencial para isso. Esse que é o grande ponto também da nossa reforma. Senador, e qual a sua visão? A gente sabe que o ensino superior já está usando muito essa questão da educação à distância. E, recentemente, houve essa polêmica com relação à educação à distância para o ensino médio. Qual é a sua visão a esse respeito? Eu, particularmente, sou contra. Eu acho que é prematuro o aluno do ensino médio ter educação à distância, mesmo que seja a disciplina mais discursivas. É importante que haja aulas presenciais, o professor da assistência, o aluno precisa da presença do professor, do orientador. É fundamental isso. Eu acho que para o ensino superior não vejo nenhum óbice. O aluno pode construir o seu próprio conhecimento, mas no ensino médio é essencial que sejam todos presenciais. Antes da gente encerrar, vou perguntar para o senhor quais são as suas expectativas, então, para este ano com relação à educação, ao ensino médio em especial e a essa Base Nacional Comum Curricular. Ela vai ser aprovada, senador? Ela tem convicção que o Conselho vai debruçar em cima dela, que é prioridade absoluta, e será aprovada, obviamente, com as alterações que o Conselho achar pertinente. Tenho a convicção que será ainda este ano. E, por outro lado, o ensino vai sofrer uma transformação muito grande quanto à formação de professores, quanto a todos os aspectos que são essenciais, a adoção dos sistemas digitais, tecnológicos, mudança de metodologia, o ensino através de uma metodologia ativa, que nós chamamos, que ela é dinâmica, através de projetos. Isso vai realmente melhorar a qualidade e o aluno vai se sentir partícipe do processo. Ele não vai ser passivo, ele vai realmente construir também o seu conhecimento através desse projeto. Uma reforma para modernizar. Para a modernização realmente do ensino. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista, senador Pedro Chaves. Eu agradeço muito a oportunidade, Hermes, e me coloco inteiramente à disposição da TV Senado. E eu acredito, eu quero que toda a população acredite muito nessa reforma. Ela vai tornar esse Brasil um país realmente da modernidade, um país desenvolvido, uma mão de obra forte que possa gerar emprego, renda e aumentar ainda mais o desenvolvimento do país. Obrigado, senador. Antes da gente encerrar, você pode ver mais uma vez o endereço aí que o MEC disponibilizou para você acompanhar essa discussão também e colaborar. E se você quiser rever, baixar ou assistir este programa, acesse o site senado.leg.br/TV ou então o canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Para fazer um comentário, crítica ou sugestão, você pode mandar um WhatsApp para 61 99966 1616
ou telefonar de graça para 0800 61 2211. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.